Glória a Deus. Shalom, igreja. E essas palmas foi para quem? Foi para o grupo de louvor? Agora é para Jesus. Aplauda mais forte. Porque o Senhor merece toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda exaltação. Amém? Glória a Deus. Eu creio que todos vocês estão felizes na presença do Senhor. E por ter esse coração grato, eu queria que vocês fechassem os seus olhos nesse momento. Porque é um culto de adoração ao Senhor. Quando nós saímos da nossa casa, nós temos que saber o que nós vamos fazer. Nós temos que saber o que nós vamos fazer na presença do Senhor. E eu creio que cada um de nós aqui tem essa certeza para quem nós viemos adorar e para que nós viemos adorar. Comece a falar com o Senhor nessa noite. Comece a dizer que você é grato, tão somente porque o Senhor é Deus na sua vida. Porque Ele é Deus em nossas vidas. Ele tem preenchido os nossos vazios. Ele tem endireitado as nossas veredas. O Senhor, Ele tem nos ensinado cada dia mais a valorizar as coisas do céu. E nós sabemos que o culto é totalmente espiritual. O culto é totalmente espiritual. É um ato racional. E você tem que saber o que você veio fazer aqui. Você tem que saber qual o motivo da sua adoração. Porque Deus, Ele espera isso. Os verdadeiros adoradores que se expressem de verdade na presença dEle. Os verdadeiros adoradores, nesse momento, eles não lembram de nada. Das preocupações, do que você deixou. Ele não lembra dessas coisas. Ele só pensa que Jesus, que o Deus da nossa salvação é o centro de todas as coisas. Se Deus é o centro da sua vontade, esse é o foco, esse é o objetivo maior desse culto. Não são as pessoas que estão aqui nesse lugar, não são os ministros, mas é o próprio Deus. Ele é o centro desse lugar. Ele tem que ser o centro, o foco principal da nossa adoração. Então, se você entregou essa verdade ao Senhor, eu creio que as demais horas vai ser gloriosa, tanto para você quanto para Deus. E eu sei que parte da igreja não entende, né? Quando nós buscamos esse momento de reflexão, um momento como esse, que às vezes nós não temos tempo. Como eu disse, o culto, ele é racional. Não é um culto que você não veio saber o que você veio fazer aqui. Então, Deus, Ele espera que nós expressemos a nossa adoração a Ele. Não é somente um louvor cantado. Não é somente quando você fecha seus olhos e aí você pensa em algo bom da sua vida. Não. É quando você pensa nele. O foco é Jesus. O foco principal tem que ser Ele. Se você não tem esse entendimento, então, desculpa te falar, você não sabe o que você veio fazer aqui. Você não sabe para quem você tem que dar a sua atenção. E nessa noite, esse momento, Deus, Ele quer, em algum momento desse culto, para quê? Para Ele derramar aquela porção que Ele quer na sua vida, no seu coração. Abre os seus olhos nessa hora. Pega a palavra do Senhor. O livro de 1 Reis. Ontem também tivemos um dia abençoado. O curso, quem está fazendo o curso de liderança cristã, tem recebido algo do céu. Algo precioso, algo importante para os nossos dias. Porque esse tempo é um tempo de
de buscar tudo aquilo que vem de Deus, vem do alto. O mundo tem ensinado muitas coisas supérfluas, só que quando nós estamos na presença dele, Deus ele derrama a verdadeira essência dele. O aprendizado de tudo aquilo que nós buscamos de Deus é algo para levar a nós crescermos cada vez mais. E esse o curso tem sido uma bênção. Aquelas pessoas também que foram hoje do monte, acredito também que todos vocês que foram para esse monte, para a limpeza geral do monte, têm também recebido algo da parte de Deus. Todos aqueles que fazem serviços para Deus, Deus ele tem algo da parte dele a ser derramado em cada um de nós. Amém? Glória a Deus. Vamos ler aqui o versículo 1, que diz assim, o capítulo 17, verso 1. Primeiro livro de Reis, capítulo 17, verso 1. Diz assim, já acharam? Normalmente eu dou um tempozinho, viu? O apóstolo não dá esse tempo não, mas normalmente eu dou. Diz assim, então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe, vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Feche os seus olhos nessa noite. Santo e eterno Deus, louvamos a Ti, Senhor, por mais uma noite na Tua presença, por mais um culto de adoração ao Senhor. Ó Deus, que o Senhor venha, Deus, derramar daquilo que o Senhor reservou para a vida de cada um dos Teus filhos nessa noite. Espírito Santo de Deus, ache corações aqui dispostos a receber daquilo que o Senhor já reservou e a prestar um culto ao Senhor. Em todos os momentos, em cada palavra, que o Senhor venha derramar da preciosidade do Senhor para cada vida que se encontra aqui neste lugar. Senhor Deus, nesse momento, que não há nenhuma distração, Senhor. Que não há nada, Senhor, que venha tirar o foco desse culto. O foco principal desse culto, que é estarmos atentos à Tua palavra. E entendermos, Senhor, que a Tua presença, Senhor, ela garante, Senhor, momentos preciosos, Senhor. E nesse momento que o Senhor venha achar corações aqui dispostos. Achar corações, Senhor, submissos à Tua vontade. Achar corações obedientes, Senhor, à Tua vontade, Deus. Que o Senhor venha começar a tocar em cada vida que se encontra aqui neste lugar. Até mesmo aquelas pessoas, Senhor, que não sabem por que vieram aqui. Simplesmente receberam um convite, receberam algum telefonema e se encontram aqui neste lugar. Não sabe o real motivo por que ela se encontra aqui. Que o Senhor faça uma obra poderosa nessa vida. Na mente, tira, Senhor, toda dúvida. Vai tirando agora, Senhor, todo o problema, Senhor, que tem alcançado esses corações. Ó Deus, que o Senhor venha derramar do Teu poder sobre este lugar. Derrama, Senhor, da Tua graça, Senhor.
nós trabalharmos para Ele. Em muitos momentos, Deus, Ele vai nos capacitando ao decorrer do trabalho. Ele vai trabalhando o nosso caráter, trabalhando em nossas vidas, no momento que nós estamos dispostos mesmo a pegar e tocar naquilo que realmente é serviço para Deus. Deus tem levantado pessoas nesse lugar, eu creio, pessoas disponíveis, pessoas que têm se preocupado em fazer a obra do Senhor, e não de qualquer jeito, fazer a obra do Senhor de forma responsável. E em nome de Jesus, eu creio que nessa noite, Deus ele vai despertar algumas pessoas. Eu não sei vocês, eu não sei se vocês têm prestado essa atenção, mas todas as vezes não é proposital, não é algo assim que eu pensei em falar sobre isso, mas todas as vezes que eu subo no altar, eu falo sobre isso, sobre o serviço, e me incomoda quando pessoas que têm tempo na presença de Deus não se incomodam com isso, sabe? Porque não é somente ouvir a palavra, é praticar a palavra do Senhor. Mesmo que a salvação não seja por obras, nós temos que nos preocupar. Porque o serviço é fazer as coisas de Deus, alegra o coração de Deus. Então, nós vamos ver aqui exemplos de homens de Deus que foram trabalhados por Deus para prestar serviços a Deus. Quem aqui nessa noite é um instrumento de Deus? Que nas mínimas coisas tem percebido que você tem sido um instrumento de Deus na vida de alguém. E Deus, Ele tem feito isso. Ele tem despertado pessoas nesse tempo. Pessoas que de verdade venham a querer fazer algo para o Senhor de maneira responsável. E nós lemos aqui uma passagem em 1 Reis que fala: então Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou. Vocês têm andado na presença de Deus? Vocês têm se preocupado em andar debaixo dessa face? Estar realmente prontos para ouvir aquilo que o Senhor quer através das nossas vidas? Lá em Tiago, capítulo 5, verso 17 ao 20, Tiago ele fala algo interessante a respeito do profeta Elias. Coloque aí, por favor. Quem quiser me ajudar, Tiago, você vai lá para Apocalipse. Aí volta um pouquinho de livro, você vai achar Tiago. Diz assim, Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Irmãos, se algum dentre vós se tem desviado da verdade, e alguém o converter, saiba que aquele que converteu um pecador do erro do seu caminho, salvará da morte uma alma, e cobrirá uma multidão de pecados. Isso foi o que Tiago falou. E algo muito interessante, o versículo 1 fala, ele dá esse spoiler para a gente. Ele fala que Elias era homem comum, como eu e você, sujeito a paixões. O que é isso? Fraquezas, limitações, todas as coisas que um ser humano é sujeito, submetido. O profeta Elias também. E apesar de ser
um profeta, ser chamado por Deus, ele não era perfeito, né, gente? E Tiago, ele fala isso no versículo 1. Coloque aí o versículo 1 novamente. O versículo 1. O versículo 17. Tô bem hoje, viu? O versículo 17. Por favor. Quem está ligado aí vai me ajudar. Diz: Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós. E orando, pediu que não chovesse. É algo muito forte. Eu ouvi nesses dias algo que me chamou a atenção em um estudo que eu estava fazendo. Dizendo, notei, aqui no, diz assim: nossa espiritualidade, nossa santidade, nossa vocação, nossa chamada, ela não nos isenta de continuarmos sendo seres humanos comuns. Então, às vezes a gente se preocupa tanto com a vocação, com o chamado, com todas essas coisas que eu falei, que esquece que o foco principal é fazer aquilo que o Senhor nos chamou. E às vezes a gente quer se preparar tanto para algo que o Senhor já pediu para você fazer, porque ao longo desse tempo, Deus ele vai nos moldando. Deus ele vai nos capacitando. E às vezes a gente olha para a pessoa, se depara para a pessoa e fala assim: não, mas eu não estou preparada para tal coisa. Eu não estou preparada para isso ainda. Mas quando é que você vai se preparar? Quando é de verdade que esse sentimento vai surgir no seu coração por conta própria? Se é Deus que coloca isso em nosso coração. Então, às vezes, nós ouvimos aquilo que Deus, ele já nos orientou a fazer. E, às vezes, simplesmente nós mesmos, colocamos uma barreira, um limite, para dizer: ó Deus, eu ainda não estou capacitado. Deus, ele capacita os escolhidos, queridos. Deus, ele capacita aquele que ele escolhe para fazer a obra dele. Então, vamos ler a Bíblia de forma profunda para entendermos isso. Todos os profetas, todos os homens bíblicos, o Senhor, ele não diz assim: ó, eu vou te preparar primeiro para fazer algo. Quando Deus chama, olha o que eu estou falando. Quando Deus chama, ele vai preparando. Então, Elias, ele estava sendo transformado, ele estava sendo preparado primeiro para exercer algo que o Senhor chamou. Eu estou falando de algo que o Senhor, de alguém que o Senhor escolheu, né? Porque às vezes a gente está vivendo um tempo de nova conversão, a gente está querendo viver um tempo de aprendizado, mas pessoas específicas que têm um chamado específico, o Senhor, ele tem trabalhado primeiro em quê? No caráter, né? Dentro primeiro, para depois ele fazer aquilo que realmente é o serviço. É aquilo que vai trabalhar para ele. Então, primeiro nós somos moldados. Você sabia que tem pessoas que rejeitam o trabalhar de Deus na sua vida? Tem muita gente que rejeita o trabalhar de Deus na sua vida. Por quê? Porque acha que já está preparado. Porque acha que não falta nada nele. Porque o trabalho dele é excelente. Ele é um bom evangelista, ele é um bom pregador, que ele acha que não falta mais nada nele. Não é aquilo que você faz, é aquilo que você é em Deus. É aquilo que você vai se tornar para fazer aquilo que o Senhor quer que você faça. Porque Deus, mesmo ele capacitando ao longo do tempo, Deus ele não vai querer você de qualquer jeito. Deus ele vai querer limpar a sua vida por completo. Tirar, agora quem está disposto? Quem está disposto a Deus limpar o caráter,
sabe, a forma de falar. Não, mas o meu jeito é assim. Não, não é. É assim, só que não pode estar assim. E você não pode querer estar assim. Ah, porque eu tenho um chamado, porque uma missionária tal, um missionário, sei lá, das quantas, um dia falou para minha mãe que quando eu crescer, eu vou ser um pregador. Sim, você vai ser um pregador. Amém. Você vai ser um pastor, você vai ser um evangelista. Mas você está deixando Deus moldar a sua vida? Deus está deixando você trabalhar o seu caráter? Porque tem muita gente fazendo tudo de qualquer jeito. E o serviço para Deus não tem que ser de qualquer jeito. E que nós lemos aqui algo, principalmente pelo versículo de Tiago. Nós entendemos, gente, que nós não somos máquina. Nós não somos um ser celestial. Nós somos seres humanos. Mas que Deus não abre mão de serem usados por Ele. E esse tema, ele falou muito forte ao meu coração. Transformados, trabalhados, primeiro, por Deus, para sermos usados para Deus. E muitas vezes as pessoas falam assim: eu quero ser usado por Deus. Porque é lindo mesmo. Você vê alguém com um chamado forte, você vê alguém fazendo aquilo realmente ser cumprido nesse tempo. Mas Deus não tem interesse somente nisso. Deus não quer somente que você faça algo para Ele, mas que você seja aquilo que Ele quer que você seja. O trabalho para Deus não pode ser resumido somente no seu serviço, fazendo de qualquer jeito. O trabalho para Deus tem que ser algo que Ele olhe e fala: meu filho, é dessa forma que eu quero que você conduza o meu trabalho. É desse jeito que eu quero que você seja. E a primeira coisa que eu pensei: meu Deus, eu ainda tenho muita coisa. Deus, trabalha em mim, Senhor. Trabalha no meu caráter, trabalha na minha vida. Mas é isso que Deus quer. Deus quer orações realistas. Por que Deus não trabalha, não paralisa um trabalho de alguém que ainda não está totalmente pronto, não está realmente da forma que Deus quer, mas está fazendo algo para Deus? Por quê? Porque é verdadeiro. Deus, eu sou limitado. Deus, eu sou fraco. Deus, eu ainda preciso mudar muita coisa, mas eu estou aqui disponível para o seu trabalhar na minha vida. É isso que Deus quer. Não é orações lindas, com palavras difíceis. Não, Deus quer coração sincero. E de verdade, nesse tempo, queridos, nós temos que ser corajosos. Porque diante de Deus, nós temos um espelho. Quando olhamos para Deus, quando olhamos para uma palavra como essa, nós entendemos de verdade que ainda falta muita coisa em nós, sim. Mas Deus, Ele não quer desperdiçar o tempo. Mas Ele quer que nós venhamos dar essa brecha, essa disponibilidade para Deus fazer, trabalhar o quanto antes. Porque muitas vidas têm sido ceifadas nesse mundo. Muitas vidas têm sido ceifadas. E Deus, Ele tem pressa sim em salvar o maior número de pessoas. Um dia o apóstolo me perguntou: você não se preocupa com pessoas que o culto, quando termina, faz o apelo, não tem ninguém? A gente olha assim, só tem crente. De verdade. É uma preocupação que não é minha somente.
Não é só do apóstolo, não é só dos pastores. Tem que ser uma preocupação coletiva. Meu Deus, eu preciso convidar pessoas, eu preciso levar vidas para a casa do Senhor, para serem ministradas por Deus, para serem trabalhadas por Deus e futuramente para servir para Deus, servir a Deus. E é isso que nós precisamos, desse olhar. E diante disso tudo, nós vamos também, eu queria que vocês abrissem aí a palavra do Senhor. Deixa aí. Aliás, por enquanto não. Por enquanto não. Esse versículo aqui eu quero explanar mais. Eu quero falar algo aqui que quando o profeta ele está diante de Deus, diante de uma missão, porque eu não li todo esse versículo, mas Deus ele levanta Elias para ir atrás de Acabe, para estar diante de Acabe, para levar um recado para Acabe. A gente sabe que Acabe era um rei que mandava em muita gente, mas não tinha autoridade na sua própria casa. A mulher mandava nele. Jezabel, mais conhecida como Jezabel. E Deus, ele estava incomodado com o que estava vendo diante dos seus olhos. Um povo que estava idólatra, um povo que estava se entregando à prostituição. Um povo que olhava para as coisas, quando caía a chuva, aí agradecia a Baal. Quando tinha alguma coisa, algum benefício, agradecia a Baal. E Deus pega e fala assim: Elias, meu filho, vá lá diante de Acabe, porque eu quero mostrar para ele que quem manda aqui sou eu. Que quem faz o milagre aqui sou eu. Eu sou o Deus que manda a chuva. E Elias, ele diz, e o próprio Deus manda que ele fale, que ele profetize, e que ele diga aqui segundo a minha palavra, para deixar ele mais ainda intrigado, porque ele sabia que Elias era servo do Deus Altíssimo. E não foi qualquer profecia, foi algo para mostrar para aquele povo que quem governava era Deus. Todas as coisas. Deus, ele diz lá em Ezequiel, ele diz que homens sois, mas eu sou o vosso Deus. Deus, ele reconhece que nós somos um povo humano, cheio de limitações, mas ele é Deus em nossas vidas. O que faz a diferença não é somente o que nós somos, mas quem é em nossa vida. E Deus, ele é o Deus das nossas vidas. Deus é o Deus de milagre. Deus é o Deus que tem nos sustentado. Não há outro Deus. É o nosso Deus maravilhoso, o Deus poderoso. Então, diante de todas as coisas, quem é que realmente você tem servido nesse tempo? Quem realmente é o seu Deus? Que nós entendemos que o Deus das nossas vidas é aquilo que mais tira, né, a nossa atenção. Porque tem gente que o Deus dele já é o celular, já é o trabalho, já são pessoas que ela exalta. Então assim, nós precisamos entender, Deus, ele tem que ser Deus por completo em nossa vida. Ele é o centro das nossas vidas. E o nosso Deus não abre mão disso. Por isso que Deus se incomodou e levantou o profeta dele para ir lá e ficar diante de Acabe e dizer essas palavras. Amém? Então, o Senhor, ele não quer somente que nós sejamos transformados de uma forma para fazer algo para ele, mas Deus, ele quer a nossa lealdade. Deus, ele quer a nossa fidelidade.
Deus, Ele quer o nosso comprometimento. Quando eu falo que Deus, Ele quer o serviço, Ele quer. Ele quer que a gente trabalhe, sim, em favor dEle, para Ele. Mas Ele não quer um coração dividido. Deus, Ele quer o nosso coração no centro da sua vontade. Deus, Ele quer lealdade, Ele quer olhar para você, aquilo ali, não, aquele ali não é somente aquele que trabalha para mim, ó, aquele que é meu servo, mas ele é leal, ele é fiel, e ele tem feito a diferença, ele não tem aberto mão das coisas que agradam ao Senhor. Glória a Deus. Precisamos disso tudo e precisamos ser, sim, uma pessoa posicionada. Olhe para o seu irmão e diga assim: meu irmão, chegou o tempo de sermos posicionados, de você abrir o seu coração, a sua vida, para que Deus, Ele trabalhe de forma completa na sua vida. Amém? Glória a Deus. Deus, Ele não gosta de ninguém que fique em cima do muro. Você já viu pessoas que ficam em cima do muro? De você dizer alguma coisa, perguntar algo para a pessoa e a pessoa diz: eu não sei. Vai para o céu, vai para o inferno? Não sei. Ama Jesus? Ah, não sei. Sabe, ela não tem uma firmeza naquilo que perguntam a ela. Porque primeiro ela não conhece Deus. Porque quem realmente conhece a Deus sabe do seu propósito, do seu real propósito. Deus, Ele não gosta de ninguém em cima do muro. Ele não gosta. Mente dividida. E no reino espiritual não existe meio salvo. Ou você é salvo ou você não é. Ou você trabalha para Deus ou trabalha para Baal. Porque a sua atenção tem que ser totalmente em Deus. Deus, Ele quando olhou aquele povo ali fazendo as coisas erradas, não tinha uma alma ali vivente que prestasse um serviço por completo para Deus. Talvez Ele até, algumas pessoas ali ainda tinha uma crença. Só que para Deus não é 100%. Deus, Ele, ou você crê ou você não crê. Aquelas pessoas que falam assim: ah, creio, mas eu faço do meu jeito, então não crê. Tem que ser realmente na totalidade. E existem pessoas assim. Existem pessoas que está servindo a Deus, está dentro do reino, mas não pertence ao reino. Está dentro da igreja, mas não é pertencente da igreja. Sabe quando aí vem a mobilização, pô, vamos fazer isso, tal, vamos. E a pessoa está ali. Não se move. Ela não gera expectativas. Ela não veste a camisa do ministério. Automaticamente, ela não serve a Deus. Ela serve a sua própria vontade. A vontade da pessoa é soberana, não é a de Deus. Então existe uma diferença muito grande em você fazer a vontade de Deus e em você fazer a sua vontade. Tem gente que caminha na multidão, mas ela não pertence à multidão. E aqui eu queria que vocês abrissem aí também, em Jeremias 18. Jeremias 18. Deixa aí no versículo 4. Nós sabemos que esse capítulo é muito interessante. Como eu falei, né? À medida que Deus, Ele vai usando as nossas vidas, Ele vai fazendo o que em nós? Moldando as nossas vidas. E aqui, em Jeremias capítulo 18, verso 4, diz assim: como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão de quem? Do oleiro.
é interessante, gente, a gente ver a diferença. Existe alguém que quer ser moldado por Deus. Quando a pessoa é moldada por Deus, ela se submete a essa vontade. Deus, ele é especialista, né? Em ver os nossos defeitos, não para criticar, mas para dizer: meu filho, eu ainda posso fazer mais na sua vida. Você pode abrir mão disso, meu filho, que no lugar disso, no lugar do orgulho, eu vou fazer você ser uma bênção. No lugar dessas limitações, dessa fraqueza, dessa fragilidade, eu vou colocar a minha força em você. E aí você vai aceitando isso. Porque o orgulho, ele vai nos distanciando aos poucos de Deus e logo distancia o trabalhar de Deus na nossa vida. Por que as pessoas falam assim, a pessoa tem um caráter duro? Porque todo mundo tem caráter, né? Por que o caráter duro? Porque não é moldado. Uma mãe está chamando a atenção ali, está falando assim: meu filho, você precisa disso. Olha, você está assim, 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 assim. A pessoa bota o orgulho para dentro e acabou. Se fecha para ser transformado. Se fecha para as mudanças. E Deus, Ele quer um coração moldado por Ele. Para que Deus não faça de nós o que está escrito lá em Jeremias 19. O versículo 10. Bota aí, por favor, coloque aí na tela aqui. Para a gente ler todo mundo junto. Porque o vaso ele quebrou-se. O que é um vaso se quebrar? É você reconhecer dos seus defeitos, das suas fragilidades, das suas limitações e deixar o Senhor moldar a sua vida. Mas ali em Jeremias 19:10 diz assim: então quebrarás a botija ou vaso à vista dos homens que foram contigo. Deus, Ele manda Jeremias quebrar dessa vez o vaso. Então você quer se quebrar diante de Deus para ser moldado, ou você quer deixar pessoas quebrar você? Ou situações quebrar você? Eu prefiro ser moldada por Deus. É me quebrar para o Senhor me refazer. Então tenha esse entendimento. Porque aqui tem dois tipos de vaso. Um que é quebrado, um que se quebra diante do oleiro para ser moldado. E o outro que o próprio Deus manda quebrar. Usa pessoas para quebrar você. Usa situações para quebrar você. Sabe aquela pessoa que é orgulhosa e aí encontra um mais orgulhoso ainda? E aí você não aceita, você não gosta. Ah, porque fulano agiu assim, dessa forma. Olhe para você. Será que você também não é assim? E aí diante do altar, o que acontece? Deus, Ele só quer olhar para as nossas imperfeições. Porque nós temos um Deus que olha para nossas imperfeições para nos transformar, para nos moldar. O diabo, ele faz o quê? Ele só acusa, só coloca você para baixo, sabe? Ah, fulano, você é um improvável. Você vai num trabalho e a pessoa diz assim, ó, te humilha, denigre a sua imagem. Só que o nosso Deus, Ele só fala assim: meu filho, só fique diante de mim, porque eu quero moldar você. E aí o que você faz? O que é um coração quebrado? O que é um vaso quebrado? É quando você se quebra diante do Senhor. Deus, eu quero que o Senhor me molde. Esse meu orgulho não vai me levar para lugar nenhum. Essa mentira não vai me levar a lugar nenhum. Então é isso que o Senhor quer. Porque senão, não é uma ameaça, mas o próprio Deus faz isso. Ele vai usar pessoas para te quebrar. E eu sei que tem muita gente aqui que chegou aqui quebrada. Quebrada, porque
Porque não deixou o oleiro moldar. Que no momento que Deus falava assim, ó, filho, tire isso, abra mão disso. Hoje não, Senhor. Hoje não, eu quero assim. Ah, esse pecado está tão bom. Essas coisas estão tão boas. O mundo está tão bonzinho ainda. Ainda não, está muito cedo. Ainda tenho muita coisa para fazer na minha vida, muitas realizações. E aí, o que acontece? A vida, as circunstâncias vai te quebrar. Te quebra e te quebra, como diz o apóstolo, valendo. Quantos já foram quebrados? Mas hoje, você tem um entendimento. Eu quero ser quebrado diante do Senhor. Eu quero ser quebrado porque eu estou seguro. Quando eu sou quebrado diante do Senhor, o Senhor me molda. Eu estou nas mãos dEle. Eu estou nas mãos dEle, do meu oleiro. Aquele que pode me quebrar e me refazer. Mas quando o mundo te quebra, querido, eita, é difícil, viu? É difícil, porque é um trabalho, vai juntando os cacos dali, vai juntando os cacos dali. E aí, o tempo demora mais. Quando estamos diante da presença de Deus, somente reconhecendo todas essas coisas, Deus, o agir dele é muito mais rápido. E aí sim, estamos preparados para o avanço dele em nossas vidas. Eu tirei algumas lições aqui do profeta de Elias, que o que me chama a atenção nesse tempo que o Senhor chamou Elias é o chamado dele, um chamado indiscutível. Primeiro o nome, né? Elias. Elias, que juntando as palavras significa o quê? Jeová é Deus. Essas duas letrinhas aqui, El, que é a abreviação da palavra Elohim, Ias, abreviação da palavra Iavé. Esse é um nome poderoso para alguém que o Senhor chamou. Mas só o nome de Elias já era algo tremendo, né? Profético. Só que não é somente isso que importa. Porque esse chamado de Elias foi algo que também nos chamou a atenção também. Quando esse versículo diz que é Tisbita de Gileade. Se você olhar no mapa, você não vai encontrar esse lugar. Então assim, ó, não importa o lugar que você veio. O que importa é o propósito de Deus na sua vida. Tem gente que não sabe, meu Deus, mas não sei de onde eu vim. Amém. Eu não sei qual é a minha origem. Mas saiba que Deus, Ele te chamou para um propósito grande. Ah, eu não tenho um nome profético como esse. Não importa. O que importa é o chamado de Deus na sua vida. O que importa é o propósito de Deus na sua vida. Mas eu estou aqui explanando algo desse profeta que é tremendo demais. E Elias é filho de quem? Elias é filho de quem? Diga assim, eu não sei. Porque eu também não sei. Elias na Bíblia não tem genealogia. Ele não tem, gente. Mas só que isso não foi um empecilho para Deus usar ele. Não foi um empecilho para Deus usar o homem que Deus ele queria usar. E às vezes a gente fica preocupado. Ah, mas eu não tenho um nome tal, eu não moro num lugar tal. Não que importa isso. Se Deus te chamou, você é escolhido dele. Glória a Deus.
Deus, para chamar você, Ele não quer nem saber quem é você, quem é o seu pai. Ele não quer saber. Ele quer saber que Ele te chamou. E somente a gente tem que obedecer esse chamado. E uma das coisas mais preciosas de Deus é que tudo aquilo que Ele já preparou para cada um de nós, Ele não abre mão. Ele não abre mão. E o quarto, Elias, ele estava em um cenário, como eu disse, um cenário de pessoas insubmissas. Já não conhecia mais o Deus que servia, que agora é Baal. Agora é Baal, é o poderoso, é o chefão. E Deus, Ele sabe como tratar a gente. Ele sabe como mostrar, porque muitas vezes a gente está numa situação e a gente endeusa muito aquilo, né? Ah, mas foi meu trabalho que me deu aquela condição. Foi tal pessoa que me fez, me colocou ali, que me fez isso, faz... Cadê Deus? Cadê Deus nisso tudo? Porque eu tenho certeza absoluta que mesmo essas pessoas não sendo crente, Deus, Ele tocou para te promover em alguma situação. Porque Ele é Deus. E depois a pessoas, a gente não pode desacreditar que aquela pessoa foi um instrumento que Deus quis naquele momento. Mas a gente não pode deixar que tudo aquilo que acontece nas nossas vidas, os milagres, as coisas que acontecem na nossa vida para nos moldar, é o trabalhar de Deus em nossas vidas. E isso faz a gente crescer. Isso faz a gente crescer. E algo que eu quero dizer para vocês, queridos. O mundo aí lá fora está sem comando, né? A gente olha assim, está tudo desgovernado. A gente vê tudo desorganizado. Mas existe um lugar que está intacto, é a igreja. A igreja tem um comando. As nossas vidas têm um comandante, que é Jesus. E a gente não pode esquecer isso. Porque tudo lá fora pode estar desmoronando. As coisas, as situações estão desmoronando. Mas existe um Deus intacto. Um Deus que não muda. Um Deus que é poderoso. Ele não vai perder o poder porque Ele é o próprio poder. Ele é um Deus que não falha. Então, ninguém tem poder de governar a igreja. O mundo jaz do maligno, mas a igreja tem um comandante. E nós servimos a esse general, esse comandante, que sempre vai estar sob controle de todas as coisas. E quem está debaixo desse controle também, Deus, Ele faz com que todas as coisas entrem no eixo, no comando, no controle. Então, é uma escolha. A gente tem que quer estar debaixo desse controle, desse comando, ou a gente quer a nossa vida sem comando, sem governo. Nós precisamos disso, se atentar. Quando eu disse que o culto é racional, é porque tudo que é falado no altar é para a gente pensar, é para a gente lembrar, é para a gente colocar em prática. É um exercício diário. A palavra de Deus, ela entra para a gente fazer, para a gente cumprir. Porque se Deus falasse somente para o profeta Elias, e Elias não colocasse em prática, não ia ter chuva, não ia ter carruagem de fogo, não ia ter nada disso. Mas quando Deus chamou ele aceitou o chamado de Deus. Não olhou para os lados, não olhou para o poder que estava ali sobre ele. Porque existia um comando naquele ambiente, naquele lugar. Só que ele não se curvou para isso. E nós precisamos entender isso também. Que o nosso Deus é o único que merece a nossa adoração. O nosso Deus é o único que merece que nós sermos curvados para Ele. Para entender e apreciar a soberania dEle. Ele é único. Ele é suficiente. Ele é Deus das nossas vidas. Por isso que o profeta Elias disse:
vive o Senhor, Deus de Israel. E aqui ele diz perante cuja face eu estou. Você está na face do Senhor? Você está nessa presença? A presença de Deus, ela tem realmente feito você ansiar por isso todos os dias? Porque não importa você somente receber comando, as profecias do Senhor, que você vai ser alguém que vai fazer diferença, mas é você se manter nessa presença. É você reconhecer que o Senhor vive, mas que nessa presença eu estou. Amém? Vamos ficar de pé nessa noite. Aleluia. O nosso Deus de Israel, Ele vive eternamente. O Deus de Israel, Ele está no comando de todas as coisas. O Deus de Israel, Ele tem manifestado em nossas vidas a cada dia, a cada século, a cada momento, a cada período da nossa vida. Ele vive, Ele reina para todo o sempre. Ele é o Deus que Ele comanda séculos em séculos. O Senhor é Deus, continua sendo Deus. Ele é o único que não precisa ser mudado. Mas Ele, em poder e em amor, Ele quer nos transformar. Ele quer nos transformar. Deus, Ele está aqui neste lugar, queridos. E Ele pergunta para você nessa noite: você quer ser transformado por mim? Você quer receber a transformação do alto? Se de repente é isso que valoriza, é isso que você tem ansiado a cada dia ser transformado por Ele, você tem que aceitar ser quebrado por Ele. Ser quebrado diante dEle. E eu queria somente chamar essas pessoas, de verdade, que têm ansiado por isso, que no altar do Senhor reconhece o quanto é falho, que o quanto que precisa ser moldados por Ele. O Senhor, o altar do Senhor é esse lugar que nós precisamos e dependemos a cada dia. E tem pessoas aqui, queridos, que ainda necessitam de tanta coisa. E eu digo para você, já estou aqui no altar mesmo, aqui eu fico. Porque eu não sei você, mas eu preciso. Eu preciso me quebrar. Me quebrar a cada dia, porque a mão de Deus é um lugar seguro. A mão de Deus é algo que você fica e sabe, e você todos os dias está sendo reconstruído, moldados, trabalhados o seu caráter, transformados. E eu queria